Influenciadora é presa por jogos ilegais e vai responder ao processo em liberdade. Pois é, Humberto, tivemos, inclusive, noticiamos aqui no Central Manhã o caso lá da influenciadora digital, a Gabriela Casimiro Silva. Ela é mais conhecida lá na cidade, na região, como Gabi Casimiro. Ela é da cidade de Bacabal. Então ela foi colocada em liberdade nos últimos dias após ter sido presa no último dia 20 por envolvimento em jogos de azar ilegais, como é o caso do jogo do Tigrinho. É um jogo ilegal no país, mas algumas pessoas ainda insistem nessa prática criminosa. Então ela foi condenada por estelionato e também lavagem de dinheiro. A Gabi Casimiro, para você ter uma ideia, ela vai responder o inquérito em liberdade, mas terá algumas restrições, como por exemplo, ela deverá cumprir medidas restritivas e também não poderá se ausentar da cidade e ainda evitar o uso de redes sociais. O marido da mesma, o Paulo Vitor, também preso no mesmo dia por comercializar de forma irregular aquelas canetas que algumas pessoas ainda insistem em comprar, mas elas são comercializadas de forma ilegal, com uso de medicamentos usados inclusive para controle de obesidade. Então ele também foi solto 2 dias após a prisão, ele foi solto primeiro. Segundo as investigações iniciadas no ano de 2023, a digital influencer, bem como outros influenciadores, com milhares de seguidores, então eles costumavam, Humberto, divulgar vídeos enganosos aí com supostos ganhos fictícios em plataformas de apostas, visando aí atrair pessoas, encutar pessoas para o uso desse jogo. Então, como já falamos, é um jogo proibido no Brasil, mas algumas pessoas ainda insistem e quando pensam que não, a polícia está batendo a porta dos mesmos. Pois é, no Brasil nós temos a progressão de regime, né, que é aquele, nós temos os condenados, por exemplo, eles só cumprem uma parte da pena em regime fechado. Nós temos o regime fechado, nós temos o regime semiaberto e nós temos o regime aberto. O fechado, onde você tem que ficar trancado 24 horas por dia. O semiaberto, onde você pode sair para trabalhar e volta para a cadeia, volta para dormir na cadeia. E tem o regime aberto, que é aquele que agora foi inovado depois com o pacote anticrime, que tem até a tornozeleira eletrônica, que você pode ficar até em casa. Você pode ficar em casa de albergado, pode ficar em clínicas, tem uma série de condições que são impostas aí pela lei de execuções penais. Mas eu estava vendo o caso, por exemplo, da senhora lá que colocou o Perdeu Mané lá na estátua da justiça, que fica, por exemplo, se for condenada a 14 anos de prisão, deve passar, se for cumprido todo conforme a lei brasileira, ela ficaria apenas 5 anos e 6 meses em regime fechado. Se for condenada, né? Se for condenada. E que já há também aí uns precedentes que pode ser que ela nem vá para a cadeia.